Capítulo 1. O Senhor quer trazer a você, nesta noite, ensinamentos para você ser bênção, para você não ser um ser qualquer nesta terra, mas para você ser diferente, para você fazer diferença. O Senhor quer que você seja diferente. Ele quer fazer diferença através da sua vida. Jeremias capítulo 1, verso de número 5. Diz assim a palavra de Deus: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que saísse da barriga da tua mãe, eu te consagrei. Eu te constituí profeta às nações. Efésios capítulo 1, verso de número 11. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Fala para o Senhor falar com você nesta noite. Eu tenho uma mensagem poderosa para mudar a sua vida da parte de Deus nesta noite. Oh Deus, em nome de Jesus, que esta palavra venha transformar-nos, que esta palavra venha mudar a direção de muitas pessoas aqui nesta noite, que esta palavra venha colocar pessoas no caminho certo, no caminho da tua vontade, porque todos que estão aqui foram feitos para a tua glória, para o engrandecimento do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Eu quero que você preste atenção nessa palavra. Essa palavra de hoje é uma aula de faculdade para a tua vida. Se você ouvir, se você entender essa palavra, Deus vai mudar o rumo da sua vida. Deus vai endireitar o teu caminho nesta noite. Jeremias, eu te conheço. Antes de você nascer, ainda quando estava na barriga da tua mãe, eu fiz você para que você fosse um profeta entre as nações. Aí Paulo diz que nele fomos também feito herança, predestinado, segundo o propósito daquele que faz todas essas coisas, conforme o conselho da sua vontade. A minha mensagem tem como título: Ah, se Deus revelasse o meu futuro. Irmãos amados, quantas pessoas nós vemos que andam desiludidas, que parece que andam por caminhos errados, que nada dá certo nas suas vidas, pessoas que não prosperam, pessoas que não chegam a lugar algum,
Pessoas que passam por esta vida sem propósito, sem razão de existir, não glorificam o nome de Deus, não sabem por que nasceram. Você conhece algumas pessoas assim? Não estou perguntando, estou afirmando. Pessoas que você olha para ela, não sei por que essa pessoa existe. Eu sei por quê. Porque elas estão fora do propósito de Deus. A palavra de Deus aqui, em duas oportunidades. Deus nos fez com propósitos. Deus nos fez para um fim definido. Nenhum de nós nascemos indefinidos. E eu quero trazer um exemplo muito prático para você. As pessoas que vivem neste mundo, nesse tempo, que não se encontram, que nada dá certo na vida delas. Eu quero fazer duas comparações a você, e você vai ver que realmente essas pessoas estão nesse caminho. Para quê? Que os engenheiros constroem aqueles caminhões tanque. Aqueles caminhões foram feitos para transportar líquido, ou transportar água, ou transportar diesel. Aqueles caminhões foram feitos para isso. Por que é que os engenheiros projetaram os caminhões boiadeiros? Para transportar boiada, para transportar boi. Sabe, amados? Imagine você, um caminhão boiadeiro querendo transportar água, ou um caminhão de água querendo transportar bois. A verdade é isto que está acontecendo com as pessoas. Pessoas que foram projetadas para algo especial por Deus, estão fazendo aquilo que não deveriam fazer. Estão fora do projeto de Deus. Estão fora dos planos de Deus. E quando estamos fora do plano de Deus, as coisas não dão certo na nossa vida. Andamos tortuosos, desiludidos, porque estamos fora do plano de Deus. Você sabe o seu futuro? Você sabe porque Deus fez você nascer? Você está dentro do propósito de Deus? Você sabe o seu destino? Talvez alguns aqui pela idade, talvez vão falar: pastor, essa mensagem chegou tarde demais na minha vida, a minha vida já se foi. Mas vai servir para você orientar seu filho, seu neto, a próxima geração. O propósito de Deus para a tua vida, você sabe por que é que você nasceu. Amados, aqui Paulo fala que tudo começa e tudo termina em Deus. Tudo começa com Ele, tudo começa por Ele, e tudo termina com Ele, e por Ele, todas as coisas. Eu quero dizer que em algum momento da sua vida, Deus revelou o seu futuro, o que você iria ser, o que você deveria fazer. Deus revelou a você com toda certeza o propósito dEle para a tua vida. Talvez você não ouviu, não entendeu, ou não tomou nota do que Deus espera de você, de qual o propósito da sua existência, amado. Quando não entendemos o propósito da nossa existência, a vida não tem sentido, vidas frustradas. Deus não projetou ninguém para andar pelas ruas embriagado, dormindo na sarjeta. Deus não projetou ninguém para viver dentro de uma cela por 50, 40, 30 anos. Deus não projetou ninguém para ser preso, para ser prisioneiro. Não, Deus não fez isso. E nem fará.
Amados, eu não creio numa existência sem propósitos. Jeremias, eu lhe fiz com um propósito. Você vai ser profeta, você é profeta, Jeremias. Eu não sei quantos anos Jeremias tinha, quando Deus se apresentou a ele e falou, eu te fiz. Talvez Jeremias estivesse num caminho errado, tomando rumos diferentes do projeto, mas Deus chegou nele e falou, Jeremias, Deus chamou a atenção, Jeremias, eu te constituí no ventre da sua mãe, era para você ser profeta, Jeremias. Talvez Deus nesta noite fala com algumas pessoas aqui, você está no rumo errado, eu não te fiz para isso, eu lhe chamei para outra coisa, as coisas não dão certo na tua vida, amados, não é sem razão, não é sem motivo. Agora a grande realização de Deus na sua vida, para que você seja quem Deus quer que você seja, depende de algumas decisões, de algumas coisas, de alguns passos que nós temos que colocar em prática. Porque não adianta Deus dizer, não adianta Deus planejar você para ser alguém, se você não colocar em prática aquilo que Ele determina. As pessoas infelizes e frustradas na vida são pessoas que vivem fora do chamado, do propósito, do projeto de Deus. Guarde isso. O caminhão boiadeiro não pode transportar água. O caminhão tanque não pode transportar boi. Sabe, amados, quando olhamos para a natureza, nós vemos que até os animais foram criados com propósitos. Você percebeu isso? Os animais foram criados com um propósito. A vaca foi criada para dar o leite. O boi foi criado para nos dar a carne, para fazer força, para puxar o arado. Começa a observar cada animal. Até os insetos foram criados para alguma coisa. Se Deus tem propósito na criação dos insetos, dos animais, como é que Ele não vai ter propósito na sua vida, que é um ser muito mais importante? Sabe, amado, quando Deus mostra e você entende o propósito para a sua vida, vai começar um processo de preparação para você executar o projeto a qual Deus lhe projetou, para você ser o que Deus quer que você seja. Tem muitas pessoas que não são aquilo que Deus quer que ele seja. E eu não posso deixar de dizer nesta noite, ao homem Deus quer que ele seja homem, a mulher Deus quer que seja mulher. Que sirva para vocês nesta noite. Deus fez o homem para ser homem, Deus fez a mulher para ser mulher. Agora tem uma coisa, Deus, Ele não revela o processo a qual temos que passar, porque se Ele te revelar o processo, talvez você desista antes de começar pelo projeto que Deus tem na tua vida. Desde a nossa existência, Deus tem um plano para nós. Eu quero trazer um exemplo a você, a qual eu sou mestre. Você imagina se o grão de trigo, se ele soubesse o processo que ele tem que passar para se tornar um pãozinho crocante, delicioso, moreninho, bonitinho. O grão de trigo não queria nem nascer. O grão de trigo, ele precisa ser plantado. Ele precisa
ele precisa germinar, ele precisa crescer, ele precisa suportar o sol, ele precisa suportar a chuva. Depois ele vai ser colhido, depois ele vai ser malhado, ele vai ser malhado, ele vai ser debulhado, ele vai ser moído. Depois de moído, ele vai ser amassado em máquinas. Depois de ser amassado em máquinas, e pela mão do homem, ele tem que passar pelo forno, 200 graus, até ele se tornar aquele pãozinho gostoso que você compra na padaria, crocante, moreninho, ou branquinho, para quem prefere, delicioso, que sacia a sua fome. Se ele soubesse, até ele chegar a ser pão, que ele tinha que passar por tudo isso, talvez ele falasse: eu não quero nascer. Então Deus, ele não revela para você o processo até você se tornar aquilo que ele quer, para você não desistir, amado. É por isso que você não sabe o seu amanhã, é por isso que você não sabe as lutas. É preciso, para ser alguém, para estar no propósito de Deus, é preciso passar por lutas, é preciso ser amassado, é preciso ser moído, é preciso entrar no forno, ser assado, para se tornar algo gostoso, agradável, que sacia a fome. O pãozinho é bonito, gostoso, mas o processo da plantação do grão do trigo, até a saída dele do forno quentinho, douradinho, crocantinho, é muito doloroso. Oh, querido, quando nós olhamos na palavra de Deus, é isso que eu aprendo na palavra de Deus. Deus é perfeito, a palavra dele é verdade, é pura. Quando nós olhamos na palavra de Deus, quando vamos ver a vida de José, José era o filho queridinho de Jacó. Você sabe o que ele passou até ser governador do Egito? As lutas que José passou para ser governador do Egito? Se Deus tivesse falado para José: José, você vai ser governador do Egito, mas você vai ter que ser vendido pelos seus irmãos, você vai ser jogado no calabouço, você vai na prisão do Egito lá com Potifar. Ele ia falar: não, Deus, eu não quero ser governador, escolhe outro, isso não é para mim. Então entenda porque Deus não revela o processo a qual nós temos que passar. Oh, amados, José, aquele jovem, queridinho do papai, até chegar no trono do Egito, teve que passar por um processo duro, sofrido. Todos nascem, como vemos aqui. Nele digo, na qual fomos também feito herança, predestinados, segundo o propósito de Deus. Todos nascem com um destino, todos nascem predestinados, e essa predestinação que eu creio, viu, é nessa, não na outra que você está pensando, não. E todos que fogem desse destino, ou que vivem de uma forma desalinhada com o seu destino, com o seu propósito, a tendência é sofrimento. Aqueles que vivem alinhados ao propósito, ele tem suas lutas também. Não pensa que se você estiver no caminho de Deus não tem lutas também, mas o Senhor sempre lhe dará vitória. Dentro do propósito de Deus, vem as lutas, vem os problemas, as dificuldades, Deus sempre nos dará vitória. Deus sempre vai arrumar alguém para nos tirar da prisão. Deus sempre vai mandar um anjo para fechar a boca do leão. Deus sempre vai mandar um anjo para não esquentar tanta fornalha, para os meninos não morrerem queimados. Deus está conosco nas lutas. O propósito
de Deus para José era que ele fosse governador do Egito. Este era o propósito de Deus para José. José tinha que ser, no plano de Deus, José seria o governador do Egito. Sabe, amados, entenda uma coisa: o propósito de Deus para uma pessoa não é para o uso próprio. Tem muitos que acham que Deus tem um propósito para a vida dele em especial. Não! Deus, quando Ele nos chama, Ele olha numa comunidade, Deus olha num povo, Deus olha para uma família. Então o propósito para José ser governador não era para ele ser famoso, para dizer para os seus irmãos: eu sou o governador do Egito. Não, Deus estava pensando no povo de Israel. Deus estava pensando na fome que haveria naquela terra. Deus estava preparando José para ser governador, para saciar a fome dos seus irmãos, do seu povo. Deus tem propósitos conosco, com propósitos para um povo, para uma geração. O propósito de Deus para nós, para a nossa vida, é sempre para beneficiar outras pessoas. Outras pessoas. Deus quer te abençoar para você ser bênção na vida de outras pessoas. Não é para uso próprio. Por que você acha que Deus daria para você uma Ferrari? Deus não vai dar Ferrari para ninguém aqui. Que não cabe ninguém para você ficar se exibindo na cidade? Não, Deus não vai te dar uma Ferrari. Não vai. Amados, o propósito de Deus, Ele tem a visão de uma coletividade. Deus tem planos coletivos para a nossa vida. Deus não dá dinheiro, entenda isso. Deus não dá dinheiro para ninguém ficar rico na vida. Entenda uma coisa: Deus, na verdade, Ele patrocina projetos para que outras pessoas sejam beneficiadas. Deus usa pessoas para abençoar outras pessoas. Então Deus, na verdade, Ele patrocina projetos, não são pessoas, para que outros sejam abençoados através da sua vida. Se entendermos que tudo o que temos é para nós compartilharmos, então Deus vai nos dar, e a cada dia Deus vai nos dar mais e mais. Quando nós entendermos que nós fomos projetados para ser bênção na vida das pessoas, para ser bênção na cidade, para ser bênção na nossa nação. A nossa mentalidade como filho de Deus deve ser no que eu tenho para dar, não no que eu posso ter, não no que eu quero ter para mim. Eu tenho que mudar minha maneira de pensar. O que eu tenho para poder ajudar as pessoas? O que eu tenho para poder abençoar outras pessoas? O que eu sou para abençoar outras pessoas? Por que é que eu quero ser alguém inteligente? Por que é que eu quero ser rico? Aprendemos a viver com a Bíblia, amados. O que eu tenho para dar? O que eu tenho para abençoar? Como é que eu posso ser bênção na vida das pessoas? E nós aprendemos a andar nesse processo de Deus, nesse projeto de Deus de preparação para nós, quando nós olhamos na Bíblia a vida de Esaú e Jacó. A vida de Esaú e Jacó traz muitos ensinamentos para nós que queremos andar segundo o projeto de Deus. Esaú era o primogênito de Isaac. Jacó era o segundo. A bênção era de Esaú. Isso é importante para a tua vida. A bênção era de Esaú. A bênção não era de Jacó. O que aconteceu na vida desses dois? Deus, na verdade, amados,
Deus tinha projetado, eu entendo, Esaú para ser o terceiro patriarca. Era Esaú, não era para ser Jacó. Mas o que fez Esaú? Esaú, ele desprezou a bênção de Deus por um momento. Entenda que todas as vezes que nós desprezarmos algo de Deus para a nossa vida, nós vamos entrar em decadência. A bênção da primogenitura era de Esaú. Mas Esaú, naquele momento de fome, naquele instante, ele vendeu. Jacó não roubou, não. Esaú vendeu o seu direito da bênção, da herança, ele vendeu para Jacó, no momento em que ele estava passando por uma dificuldade. Ei, atenção, cuidado no momento em que você estiver passando por dificuldade. Não venda a tua bênção, não despreze a tua bênção no momento de dificuldade. Esaú estava passando fome naquele momento. Ninguém morre de fome se ficar sem comer 1 dia, 2, 3 dias, 4 dias. Ninguém vai morrer de fome. Mas Esaú se desesperou. E o oportunista Jacó chegou na hora. Oportunista, ele chegou na hora que Esaú estava desesperado de fome. Ah é? Eu compro sua bênção. Quanto é? Um prato de lentilha. Quem que não compra? Até eu compro. Quem quer vender a bênção? Quem está desesperado quer vender a bênção aí? Eu compro sua bênção. O que aconteceu? Esaú viu o momento da crise, o momento da fome. Jacó viu o futuro. Jacó viu o povo. Jacó lembrou da promessa. Deus prometeu ao vovô Abraão. Deus prometeu ao papai, ele sabia disso. Você não quer, eu quero. Eu tenho fé. Eu tenho fé. E eu vou comprar a sua bênção, porque eu serei o pai de uma grande nação. Olha o momento de desespero na vida de uma pessoa. Você está passando por um momento difícil aí, nós estamos em crise. Serve para você, cuidado não jogar a tua casa fora. Olha o futuro. Cuidado você não perder a tua bênção por um momento de crise, por um momento de dificuldade. Olha o futuro, olha a promessa, olha a palavra de Deus. Todos aqueles que estão dentro do projeto de Deus não podem desprezar a bênção. Esaú desprezou a bênção. Esaú disse que pouco me importa ser patriarca. Sabe, amados, Esaú era para ser o terceiro patriarca, Deus de Abraão, Deus de Isaac, não era Deus de Jacó. O projeto de Deus estava Esaú, Deus de Esaú. Pela hierarquia, pela ordem, que Deus é Deus de ordem. Mas Esaú, por um momento, ele desprezou a bênção. E não foi Jacó que roubou. Entenda uma coisa, ninguém rouba o que é teu. É você que perde quando você despreza alguma coisa. Quando você não valoriza alguma coisa, você automaticamente está perdendo. Entenda isso, eu falo com homem e com mulher nesta noite. Meu amado irmão, se você desprezar a tua mulher, cuidado que você pode perder a tua mulher se você desprezá-la. É lei na palavra de Deus. Se você desprezar, mulher, o teu marido está cheio de mulher querendo marido aí, ó. Despreza ele para você ver. Aí você vai falar que roubaram o teu marido. Não, você perdeu. Não roubaram a bênção de Esaú, ele perdeu. Ele vendeu. Pensa nisso, porque é bíblico. Não despreza sua mulher, meu irmão. Não despreza seu marido, minha irmã. Porque senão você vai perder.
não vão te roubar, é você que vai perder. Tudo que você despreza, você vai perder. Aquilo que você não cuida, você vai perder. Esaú desprezou, e porque desprezou, ele vendeu. De que me serve isso? Ele vendeu sua primogenitura a Jacó. Por quê? Esaú estava focado no presente, na necessidade momentânea da fome. Jacó estava focado no futuro, na bênção da primogenitura, que lhe dava direito à herança de Isaac. Esaú vendeu a chave no momento da necessidade. Quantos estão vendendo o segredo? Quantos estão vendendo o segredo da bênção no momento de necessidade? Porque não enxergam o futuro. Ele vendeu o direito da herança da bênção. No projeto de Deus, como eu já disse e repito, era para ser Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Esaú. O Jacó entrou como terceiro patriarca, porque alguém desprezou o direito de primogenitura. Tem pessoas repassando bênção, como fez Esaú, porque não enxergam o futuro. Tem pessoas vendendo projetos, porque não enxergam o futuro. Tem pessoas desprezando grandes negócios, porque não enxergam o futuro, estão vendo o presente e o momento que estamos passando. Olhe para o futuro. Eu conheço um menino, que no tempo de infância, entre os seus irmãos, entre os seus amigos, esse menino vivia atrás de livros, vivia estudando, e seus amigos, seus irmãos, mas por que você estuda tanto? Não precisa estudar. E esse menino sempre dizia: eu estudo, eu trabalho porque eu quero ser doutor. E aqueles outros, deixa disso, vamos brincar, vamos divertir. Deixa de lado isso. Sabe, queridos, esse menino deixou as brincadeiras para estudar. Os outros queriam aproveitar a vida. Perguntem para mim o que esse menino é hoje. O que este menino é hoje? E o que aqueles meninos são hoje? Aquele menino que queria estudar, enquanto os outros brincavam, ele via o futuro, ele queria ser doutor. Ele queria ser doutor porque ele enxergava o futuro, ele não enxergava somente o presente, o momento que ele vivia. Sabe, amados, em Gênesis, no capítulo 12, no verso 1, Deus chamou um homem: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, porque eu vou fazer de ti uma grande nação. Pai rico, fazendeiro, por que eu vou sair daqui? Sair de um lugar onde eu sou abençoado para ir para um lugar, uma terra que eu não conheço? E Abraão ouviu aquela voz. Deus tinha um projeto na vida de Abraão. Abraão, ele foi feito ainda no ventre da mãe dele, para ser um patriarca, para ser pai de uma grande nação. E se Abraão não tivesse ouvido, e se Abraão não tivesse saído do meio do seu povo, da sua terra. Mas entenda, amados, Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, eu vou te abençoar, você vai ser pai de uma grande nação. Mas em ti, Abraão,
todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus estava dizendo, através da bênção que eu vou te dar, todas as famílias da terra serão abençoadas através da sua vida. Entenda uma coisa, amados. O propósito de Deus não é te abençoar. O propósito de Deus é fazer de nós um canal de bênção. É fazer de nós bênção para outras pessoas. E quando nós entendermos que Deus nos chamou para ser bênção na vida de outras pessoas, Ele vai nos abençoar. E se nós retermos a bênção para nós, para proveito próprio, Ele vai parar de nos abençoar. Ele não vai nos abençoar. Deus escolhe um homem para ser abençoado, para que através dele todas as famílias fossem também abençoados através da vida dele. O propósito de Deus, na verdade, amados, é fazer de nós fonte de bênção. Fonte de bênção. Ele não nos chamou, Ele não nos fez para nós sermos um copo de água, para nós saciarmos a sede de alguém por um momento. Ele nos chamou para nós derramarmos água continuamente, para saciarmos a sede constantemente das pessoas. Ele nos fez uma fonte de água. Quem crer em mim, disse Jesus, eu farei dele uma fonte de água viva. O Senhor nos chamou para sermos fonte. O Senhor nos chamou para sermos canais de bênção. E é isso que as pessoas não entendem. Deus escolhe um homem para ser instrumento, para abençoar outras pessoas. Meu querido, quero perguntar para você nesta noite: por que é que você quer ser um empresário? Por que você deseja ser um grande empresário? Qual é o propósito que está no teu coração? Eu falei que Deus iria mudar propósito nesta noite. Irmãos, Deus não lhe chamou para ser um grande empresário. Talvez você não seja um grande empresário porque dentro do teu coração não está o propósito de Deus. Talvez o propósito de ser um grande empresário dentro de você está para você se exibir, para você ter coisas para você se ostentar, para você humilhar as outras pessoas. Essa não é vontade de Deus. Deus jamais vai te abençoar, amados. Por que você deseja ser um empresário? E todos aqueles a qual Deus abençoa e não cumpre o propósito de Deus, Deus retira, Deus faz com que perca. Olha o exemplo do Eike Batista. Sabe qual foi o grande erro do Eike Batista? No meu pensamento, ele estava lutando, ele queria ser o homem mais rico do mundo. Ele estava em sexto lugar. E ele estava se projetando. Os noticiários diziam que ele estava trabalhando, ele estava se projetando para ser o homem mais rico do mundo, o primeiro. Ostentação. Isto é ostentação. Sabe onde está hoje? Atrás das grades. Se não está literalmente, mas ele está preso. Por que você quer ser um grande empresário? Para dar empregos? Para alimentar famílias? Se for esse o teu propósito, de abençoar vidas, de não oprimir os seus funcionários, de ser bênção na vida dos seus funcionários,
Deus vai lhe fazer crescer o que está dentro do teu coração. Qual é o propósito? Por que você quer ser empresário? Amados, eu falo com muitas pessoas nesta noite. Quero perguntar ainda para você, por que você quer ser um doutor? Por que você quer ser um médico? Apenas para ser chamado de doutor? Apenas para colocar uma placa em frente à tua casa, doutor fulano de tal? Você quer ser um doutor para construir uma mansão? Você quer ser um doutor para ser famoso? Não. Se você quer ser um doutor para ser famoso, para ostentar um título, Deus vai fazer com você. Não é praga, não é maldição, é Bíblia. O que Ele fez com aqueles doutores que estão lá, condenados até a morte dentro de uma prisão, que não vou citar o nome deles. Mas se você quer ser um doutor para curar as pessoas, se você quer ser um doutor para ajudar aquele que não pode pagar uma consulta e você dar uma palavra ali, você ir no campo missionário, se você quer ser um doutor para ir numa comunidade lá, você montar o seu consultório lá e medir pressão, falar, você precisa do especialista, você precisa disso, Deus vai fazer de você um grande doutor, um grande médico. Eu conheço um menino também. Pastor velho vai ficando cheio de história reais. Eu conheço um menino que ele queria ser famoso, queria ser rico, queria ganhar dinheiro. Ele só pensava em ganhar dinheiro. Pensava em ser famoso. Tentou tantos cursos, não deu certo. E fez uma faculdade, não deu certo. Aí certo dia ele foi visitar um hospital. E aí ele viu as pessoas lá, envolvidas dentro daquele hospital. Viu as pessoas necessitadas lá. Ele falou, epa, ele descobriu o propósito de Deus para a vida dele. Eu quero ser um doutor para ajudar essas pessoas. Não quero ganhar mais dinheiro, mas eu quero servir. Qual é o propósito que está dentro do teu coração? O que você quer ser quando crescer, jovem? O que você quer fazer da tua vida? Nós vemos aqui em Efésios, está aqui. Nele digo, o qual fomos também feito herança, predestinado segundo o propósito dele, que fez todas as coisas, para que o nome dele seja glorificado, amados. Oh, meu querido, por que você quer ser alguma coisa na vida? Pense na coletividade. Pense no povo, pense nos necessitados. Por que você quer alguma coisa na sua vida para ser bênção? Ainda ministramos na quarta-feira sobre Marta e Maria, algo que eu nunca havia enxergado na minha vida. Deus quer que nós servimos com amor. Deus quer que nós trabalhemos com amor. Deus quer que nós desempenhamos o nosso ministério, o nosso chamado, a nossa função com amor.
Eu já falei algumas vezes, não precisaria estar aqui, amados. Vocês conhecem minha vida. Eu estou aqui por amor, para servir, para livrar pessoas do inferno, para abençoar vidas, através do conhecimento da palavra, da revelação que Deus tem me dado. É por isso que eu estou aqui. Não é por salário, não é por dinheiro. Se tem uma coisa que Deus me ensinou é ganhar dinheiro. Mas dinheiro não vai no céu. Mas as boas obras daqui vão para o céu. Tudo que fazemos aqui, em amor, em boas obras, existe um depósito do céu. E eu enxerguei não o que a terra proporciona, mas eu enxerguei o que o céu me proporciona. O meu futuro está no céu. O meu futuro está lá, por isso a minha vida, o meu viver, o meu trabalho, tudo que eu faço, é porque eu estou enxergando o céu, a recompensa que eu vou receber lá. Amados, ser alguém na vida para servir em adoração. Eu pergunto para você nesta noite, você quer ser a pessoa que está com as mãos estendidas para receber uma bênção? Ou você deseja ser a pessoa que está com as mãos estendidas para abençoar? Pensa nisso. Eu quero ter minhas mãos estendidas para abençoar as pessoas. Eu quero ser um caminhão de bênção. Eu quero ser um transportador da bênção de Deus na tua vida. Meu querido, se a minha vida não servir para abençoar você, se eu não servir de bênção para você, risco o meu nome da tua agenda. Risco o meu nome da tua agenda, se eu não servir de bênção para você, amado. Nós temos que servir de bênção para as pessoas. Temos que ser bênção na vida das pessoas. Se não servirmos de bênção, se não formos abençoadores, amados, no plano de Deus você não serve, você não cabe no plano de Deus. Se você não servir para ser bênção, para abençoar outras pessoas, no plano de Deus, você será um peso morto sobre a face da terra. Alguém inútil na terra, se não servir para abençoar pessoas. Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, porque eu vou te abençoar, para você ser bênção na vida de muitas famílias. Mais uma coisa, quando você ouvir a voz de Deus, quando você souber do propósito de Deus para a tua vida, do projeto para que Ele lhe fez, tem uma coisa importante que eu vou mostrar aqui. Abraão, ele falhou numa pequena coisa, mas essa pequena coisa é muito importante, quando nós queremos estar no projeto de Deus. Aonde foi que Abraão errou? No plano de Deus, no projeto de Deus. Deus, na verdade, mandou ele sair do meio da sua parentela. Deus mandou ele sair do meio daquele povo. Mas o que fez Abraão? Eu vou sair sozinho. Eu vou levar o meu sobrinho comigo. O grande erro na vida de Abraão foi ele ter levado Ló juntamente com ele. Cuidado para não errar. Ele levou Ló. E por que Abraão não obedeceu? Amados, quando Deus fala uma coisa, é ponto sobre ponto, vírgula sobre vírgula. A palavra de Deus é clara na nossa vida, e nós não podemos querer desviar. Ele falou logo, sai da tua parentela, sai do meio desse povo. Por que é que Abraão tinha que levar o Ló? Não era para levar o Ló.
E aí começam os problemas. Começam os problemas naquela saída. Parece que Deus não havia abençoado. Ele desobedeceu, levou Ló, e no meio do caminho da caminhada, até o lugar onde deveriam chegar, começou a haver o quê? Contenda, divergência, por causa da desobediência, porque ele levou o infeliz do Ló. Contenda, até chegou o momento em que Abraão, ele percebeu alguma coisa, e ele falou: olha, Ló, nós somos parentes, não está legal nós ficarmos discutindo, brigando, os nossos pastores estão em contenda, estão aí em brigas, causando problemas para nós. Então Abraão falou: olha, você está vendo tudo isso aqui? Escolhe aonde você quer ir, porque aqui é o nosso ponto final. E Abraão foi tão radical naquilo que ele falou: o lado que você for, eu vou no oposto, para nós não nos encontrarmos nunca mais. E Ló enxergou as verdes campinas. É para lá que eu vou, deixa o tio para aquele lado. A bênção não está no lugar. Quem era a bênção? Abraão ou era Ló? Isso quer dizer que aonde Abraão fosse, Deus iria abençoar ele onde ele fosse. A bênção nunca está num lugar, a bênção está na pessoa. Ló escolheu as verdes campinas, é para lá que eu vou. E Abraão saiu pelo lado oposto. Quero separação completa. E lá no lado oposto, Deus abençoou Abraão. Sai da tua parentela. Se as coisas não andam dando certo em nosso projeto, é preciso separar o Ló. É preciso separar-se do Ló, entenda isso. Deus está falando com pessoas aqui nesta noite. As coisas não estão dando certo, está havendo contenda. Tira o Ló da tua vida, irmão. O Ló não é seu marido, viu? Se o teu marido se tornou um Ló, infelizmente é tarde demais. Ore para Deus converter ele, porque não vai separar. Amados, às vezes nós criamos problemas por não obedecer a Deus na íntegra, naquilo que Ele pede. Abraão arrumou um grande problema e nada dava certo, não prosperava, porque o Ló estava com ele, porque ele tinha desobedecido a Deus. Então, ele olha para todos os lados, e ele fala: vai para um lado que eu vou para o outro, vamos separar aqui. Se as coisas não andam dando certo em nosso projeto, é preciso rever os planos aonde nós desviamos da palavra de Deus. Existem pessoas que amarram nossa vida, amado. Existem pessoas que são empecilhos para a bênção de Deus. E é preciso ter cuidado com quem nós nos associamos. É preciso ter cuidado com quem nós nos relacionamos. É por isso que Deus diz, em jugo desigual, Deus não está no meio do jugo desigual. Aonde há jugo desigual não está a bênção de Deus, não prospera. Uma hora vai dar problema, como aconteceu com Abraão e Ló. Entendam, existem pessoas que amarram nossa vida. Precisamos ter cuidado com quem nós nos amarramos. Eu sempre falei que casamento fora do plano de Deus não dá certo, vai ter problemas. Casamento em jugo desigual, vocês que são jovens, tomem cuidado, casamento em jugo desigual vai dar problema. Ei, minha querida, cuidado
com o Ló bonitinho lá da rua. Só case com ele se ele se converter. Porque senão você vai arrumar problema para a tua vida. Deus não pode falar conosco quando nós temos pessoas ao nosso lado que não podem ouvir o que Deus quer falar com a gente. Você sabia disso? Você sabia que Deus não fala conosco quando tem gente perto de nós que não pode ouvir o que Ele vai falar? Tem pessoas que não ouvem Deus, porque tem pessoas que estão ao lado e não podem ouvir a voz de Deus. Olhe na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que durante todo aquele tempo, Deus, Ele não falou mais com Abraão. Deus só voltou a falar com Abraão depois que ele se separou de Ló. É interessante isso. E essas coisas interessantes não estão por um acaso na Bíblia. Depois da separação, voltou Deus a falar com Abraão. Olha, Abraão, continue firme. Estou contigo. Eu vou te abençoar. Você será pai de uma grande nação. Aliás, o Salmo 1, no primeiro verso diz, o que diz para nós o Salmo 1? É uma palavra tão real na minha vida, fácil de ser enxergado, amados. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, o homem que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Deus está falando aqui, abençoado é esse homem. Abençoado é o homem que não se detém no caminho do ímpio, no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, nele medita dia e noite. Este homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não se assenta na mesa dos ímpios, no verso 3, Deus diz que ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que dá o seu fruto no devido tempo, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido, amado. Feliz, abençoado será. Quem são seus amigos? Quem são seus companheiros? Com quem você se relaciona? Ei, igreja, está na hora de cortar certas amizades. Está na hora de escolher com quem você come. Ei, jovem, você precisa escolher com quem você vai dormir. Escolhe com quem você vai dormir. Cuidado para não dormir como a Dalila. Ela vai te entregar na mão dos filisteus. A Bíblia é tão clara, amados. Feliz é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Bendito será, abençoado será. Não precisa muita sabedoria para entender isso. Então, cuidado com as pessoas que você se relaciona. Cuidado com as piadas. Cuidado com essas coisas. Amados, Deus, Ele lhe fez com um propósito. Assim como Ele fez tudo e todas as coisas com propósito, você não é para ficar abandonando pela rua. Ele te fez para ser bênção. Ele te fez para você ser usado por Ele, para glorificar o nome dEle. Todos os que são chamados em Cristo Jesus, somos herança dEle, predestinados,
segundo o propósito, segundo a vontade dEle. Deus nos fez com propósito, todas as coisas. O sol Ele fez para separar, para aquecer a terra. A lua Ele fez para iluminar a noite. O gato Ele fez para caçar o rato. O rato não sei porque Ele fez, mas Ele fez. O boi Ele fez para carregar ou puxar o carro, para nos dar a picanha. Viu, amado? O boi foi feito para nos dar a picanha. A vaca foi feita para nos dar o leite. O homem foi feito, a mulher foi feita. Tem gente saindo fora do propósito de Deus. Tem gente inventando coisas aí. Se Deus fez todas as coisas assim, amados, você é muito mais importante do que todas estas coisas. Você vale mais do que todas essas coisas. Deus diz na palavra dele que Ele fez você acima dos anjos. Então você não é um Zé Mané. Você não é um homem qualquer, meu amado. O que precisa entrar no plano de Deus, no projeto de Deus, na vontade de Deus, e ser bênção, para que o nome dele seja glorificado. Oh, querido, você é tão importante, que Ele deu seu Filho Jesus, morreu na cruz, para salvar você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você é importante para Deus. Você é muito importante. O que está acontecendo de errado com a sua vida, na tua vida, meu amado? Talvez errado tenham sido as decisões que você tem tomado, as coisas erradas que você tem feito na vida. Talvez errado tenham sido as pessoas que você tem dado ouvido, as pessoas com quem você tem se associado, que tem lhe trazido tormento, embaraço na tua vida, problemas na tua vida. Más companhias trazem problemas para nós, como Ló levou na vida de Abraão. Quem tem aconselhado você? Quem é que tem aconselhado você? Mateus capítulo 6, verso 6. Vai para o teu quarto. Vai para o teu quarto. Fecha a porta. E Deus, Ele vai te ouvir. E vai falar com você. Quem sabe você tem ouvido muitas vozes. Quem sabe você tem pautado a tua vida em conselhos de ímpios, de pessoas que não são de Deus, de pessoas do mundo. Bem-aventurado o homem que se detém na minha palavra, diz o Senhor. Bem-aventurado o homem que se aplica na minha palavra, esse é feliz, esse prospera. Não são assim os ímpios, mas ao seu tempo Deus dará cabo, Deus dará fim aos ímpios. Deus fez você para ser bênção, amado, para ser um canal de bênção, para abençoar outras vidas. O que você tem feito da tua vida? O que você tem feito com o dom, com o talento que Deus te deu? Tem muitos que têm jogado fora o talento. Oh, querido, é hora de repensarmos a nossa vida. É hora de repensarmos no propósito que Ele fez para nós, o porquê Ele nos chamou, o porquê Ele nos convocou.
Imagine todos nós aqui, que comunidade maravilhosa, todos querendo ser bênção na vida dos outros. Que coisa maravilhosa que seria. Podemos dizer a igreja é uma bênção, quando todos desejarem ser bênção na vida dos outros. Abraão, eu vou te abençoar, mas eu vou te abençoar com o propósito de você ser bênção. Eu quero te fazer de você um grande empresário, mas para você ser bênção na vida de outros, para você matar a fome de muitas pessoas. Não é para você comprar aquele carrão, ficar se exibindo. Não. Vai para as grades, como foi o Eike Batista. Vai para as grades, como foi o doutor Jorge não sei o quê. Vai para as grades. Jesus tem que brilhar na nossa vida. A glória dele tem que se manifestar através de nós. Fomos feitos para a glória dele. Para a glória, para o engrandecimento do nome dele. É por isso que ele me fez. É por isso que ele me chamou e chamou você também. Amém, amados? Acabou. Acabou. Eu queria que você pensasse nessa mensagem. Você pensasse na sua vida. Olhe na Bíblia. Estou sendo mensageiro de Deus apenas. Curve sua cabeça. Feche seus olhos. Olhe para você e olhe para essa mensagem. As coisas não estão dando certo na tua vida. Talvez você é o caminhão boiadeiro que está querendo carregar água. Ou vice-versa, não vai dar certo. Não vai dar certo. Por isso que a tua vida não tem dado certo. Deus quer te abençoar sim, mas quer que você seja bênção. Deus quer que você seja bênção. É hora de você dizer para Deus: Deus, a partir de hoje, eu quero ser bênção. Eu quero ser bênção na minha família. Eu quero ser bênção na vida da minha igreja. Eu quero ser bênção para o meu irmão. Eu quero ser bênção na minha cidade. As coisas que mais me entristecem é ver pessoas criticando, falando mal. Eu quero ser bênção. Abraão, sai da tua terra, se tu uma bênção. Eu vou te abençoar, Abraão, para que você seja uma bênção. Oh Espírito de Deus, Santo Deus, o falar é conosco. O falar é conosco, Pai. Mas o efetuar é o Teu Espírito Santo. O fazer é o Teu Espírito Santo. Por isso, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo nesta noite, a Tua palavra diz que é Ele que convence do pecado. E eu creio que não somente do pecado, mas da nossa maneira de viver, do nosso jeito de ser, Pai. Em nome de Jesus, faz desta igreja, Pai, uma bênção. Que Teu Espírito Santo nesta noite possa falar, possa converter corações, para que se torne bênção na vida das pessoas, para que sejam abençoadoras, como foi Abraão, como foi José, ó Deus, e como foi o próprio Jacó, que se converteu, que reconheceu. Em nome de Jesus, Pai, lapida-nos, leva-nos para a Tua vontade, para o Teu propósito, leva-nos, ó Pai, para o projeto que o Senhor fez de nós, para cada um de nós.
que possamos entender e compreender o motivo da nossa existência, o motivo do nosso nascimento, Pai. Ó Deus, verdadeiramente colocamos em Tuas mãos a nossa vida, a nossa existência, e queremos estar dentro do Teu propósito, dentro da Tua vontade, dentro do Teu querer, porque nascemos para isso, para Ti, porque todas as coisas foram feitas para Ti. Não é o que queremos, não é o que planejamos para nós, não é o nosso sonho, Pai, mas que se realize o Teu querer em nossas vidas, que se realize o Teu projeto em nossas vidas, que se realize o Teu sonho em nossas vidas. Queremos estar dentro da Tua vontade, dentro do Teu propósito, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Faça de mim um Abraão, faça de mim um canal de bênção, faça de mim um José, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Eu não mereço, mas será que a palavra de Deus merece umas palmas?